Olá, estudantes de filosofia das terceiras séries do ensino médio. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a relação entre filosofia e literatura. Ao longo dos anos, o ser humano ele vem tentando explicar a realidade ao qual participa. Com essa tentativa, ele criou o discurso mítico que intentava explicar a realidade através de fábulas. Ele criou o discurso religioso que tem nas doutrinas a tentativa de explicação para a realidade visível e para a realidade possível. Ele criou a filosofia que se apega na racionalidade como tentativa de explicar o que é objetivo e o que é subjetivo. A filosofia se apega no pensamento racional, na inteligência reflexiva para explicar. Já não mais se contenta com dogmas, já não mais se contenta com fábulas. Quer compreender através da reflexão e do pensamento aprofundado, argumentativo. Também o ser humano desenvolveu a ciência, que através da observação, através da experiência, procura apresentar o que é falso e o que é verdadeiro. Procura comprovar hipóteses e teorias. Mas, além desses discursos, o ser humano ele tem a sua interioridade e, como tal, tendo a sua interioridade, existe nele questões subjetivas que são de difícil explicação. Uma linguagem subjetiva é difícil de ser explicada de forma objetiva, como a ciência, como a filosofia fazem. É difícil falar sobre amor usando dados científicos. É difícil falar sobre dor interior não física através de explicação científica. É difícil falar sobre o que sentimos através da argumentação filosófica. Apesar de existir essa tentativa de explicar o subjetivo, mas essa tentativa ela não alcança a maior parte das pessoas. A filosofia ela se preocupa com a argumentação rígida. Ela se preocupa com a rigidez dos conceitos, das palavras, para que não haja interpretação dúbia, plural. O filósofo quer expressar algumas ideias e, para que não seja interpretado de forma equivocada, ele usa conceitos rígidos que não estão no senso comum e, por não estarem no senso comum, eles não têm espaço, eles não dão espaço para interpretações diversas. Muitos conceitos desenvolvidos ou expostos em livros de filosofia só têm espaço na própria filosofia. Por isso, para ler esses tais livros, faz necessário iniciação na linguagem filosófica.
Essa preocupação em não permitir que suas ideias sejam interpretadas equivocadamente, e por isso, usando conceitos não populares, dificulta o acesso da filosofia em espaços comuns. E esse é o motivo de a filosofia não ser tão conhecida como deveria, por conta da precisão conceitual, por conta da preocupação em apresentar uma ideia de forma profunda e de forma precisa, com termos, com palavras rígidas, mas que não são ou que não fazem parte do linguajar comum. A literatura, por sua vez, ela é livre. E quando eu falo em literatura, eu estou falando no conceito literatura, usualmente tratado a partir do século XX. Porque a literatura ela foi interpretada de diversas formas. Ela foi conceituada de diversas formas. Mas no século XX, ela ganhou uma maior precisão. Ela deixou de ser ampla, a ideia deixou de ser ampla, a ideia, a literatura deixou de ser ampla, tornando-se mais estreita. Quando eu falo em literatura, eu estou falando em escritos líricos, como a poesia. Eu estou falando em narrativas, em prosa, como o romance, entre outros. A filosofia, ela é rígida e a sua linguagem é formal. A literatura, ela é flexível e o literato tem a liberdade de expor ideias não objetivas, isto é, ideias que fazem parte da sua subjetividade, ideias que fazem parte da sua interioridade. E essas ideias alcançam muitas pessoas. O literato ele vai falar sobre o amor, ilustrando através de um personagem uma relação amorosa. Ele vai falar da dor, da morte, não se valendo de uma explicação formal, como faz a filosofia. Ele vai falar da dor da morte através do sentimento que ele coloca em um personagem. Essa maneira de expressar-se, ela aproxima-se da vivência do leitor. Por isso, uma obra literária é tão agradável de ser lida, porque ela é de fácil compreensão e ela se toca, ou ela toca na realidade de quem as lê. A literatura é livre, ela não se apega em rigidez, inclusive ela dá liberdade para diversas interpretações. Quando um leitor lê uma obra literária, uma prosa, um romanesco, um romance, ele tem liberdade de interpretar da maneira em que ele subjetivamente absorveu o livro e os personagens. Já a filosofia não. A intenção do filósofo é que o leitor compreenda de forma estrita o que ele pretendeu escrever.
rigidez da filosofia, a rigidez do texto filosófico, a rigidez dos conceitos filosóficos, ou a falta de conhecimento das pessoas comuns em relação a conceitos filosóficos, impediu a maior proliferação da filosofia nos espaços comuns. Mas, reagindo a esse problema, muitos filósofos se valeram da literatura para expressar suas ideias e seus conceitos filosóficos para o grande público. Entre eles, nós podemos destacar Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Umberto Eco, que transpuseram ou transporam ideias de seus livros técnicos filosóficos para romances e transpondo de um ensaio filosófico para romances, eles promoveram a facilitação do entendimento para o leitor comum. Em meados de 40 do século XX, na época da Segunda Guerra Mundial, a filosofia começou a se expandir em lugares comuns, em ambientes comuns. A filosofia começou a ser abraçada por jovens que militavam pela liberdade, que militavam contra os excessos dos estados totalitários. Por conta da apropriação de filósofos a textos ou ao discurso literário. Quando Sartre começou a escrever os seus romances filosóficos, ou seja, quando ele saiu da exatidão de um texto filosófico para a liberdade de um romance, quando Camus fez a mesma coisa, eles promoveram a divulgação da filosofia. Muitos leitores comuns que entraram em contato com seus romances filosóficos começaram a se interessar pela filosofia. Então, para facilitar a transmissão de ideias, de problemas filosóficos, de conceitos filosóficos, muitos filósofos se apropriam do discurso literário, da escrita em prosa, da escrita coloquial, permitindo que pessoas das mais diversas orientações, dos mais diversos graus acadêmicos, possam se interessar pela filosofia. Em seus textos literários, Sartre, Camus, Eco falam sobre a angústia humana, sobre a falta de sentido da vida, sobre o esvaziamento do ser humano, sobre a imposição de estados contra a liberdade, sobre a questão da liberdade e o que fazer com ela. São problemas filosóficos que nos ensaios filosóficos são tratados formalmente, mas quando transposto para romances, poesias, são tratados de forma simples e acessível. Porém, não são apenas os filósofos que transmitem ideias filosóficas. Há muitos literatos que fizeram de suas obras romanescas, poéticas,
Obras de profunda reflexão, onde pode-se encontrar a mesma problemática que eu citei, tratada pelos os filósofos romancistas. Se você lê Tolstói, Dostoiévski, Kafka, brasileiros como Graciliano Ramos, Jorge Amado, a poesia de Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, você perceberá que nesses textos literários, poéticos e romanescos, pode-se encontrar profundas reflexões filosóficas. Drummond de Andrade, em muitos de seus textos, tratava sobre a falta de sentido e sobre o sentimento de esvaziamento, o que popularmente chamamos de tédio. Essa questão ela é tratada há muitos séculos na filosofia. Bandeira também sobre a questão da dor, sobre a questão da finitude, sobre a questão da falta de satisfação. Essas questões foram tratadas na antiguidade por grandes filósofos. Graciliano Ramos, ele trata a falta de dignidade ao que passa um ser humano quando esvaziado de suas necessidades fundamentais. Você pode ver isso, entre outros problemas, em seu livro Vidas Secas, ou como em São Bernardo, ele apresenta o homem perdido na procura materialista e que deixa de vivenciar o que é essencial. Essa problemática que está no romance São Bernardo pode ser percebida em vários livros filosóficos. Portanto, apesar de sua diferença, ou apesar de suas diferenças, filosofia e literatura podem se encontrar. Filosofia e literatura podem se complementar. O primeiro romance moderno, Dom Quixote de La Mancha, ele apresenta um cavaleiro andante. Um homem que quis ser cavaleiro em uma época em que não mais existia cavaleiros andantes. Esse homem procurava aventuras. O Quixote, ele simboliza todas as pessoas que se sentem inadequadas no meio, no tempo em que vivem, e querem buscar alguma coisa que dê sentido para a sua vida. E muitas vezes, quando você se faz essa pessoa, você é considerada louca por não se conformar com o padrão estabelecido. Olha aí uma questão profundamente filosófica em uma obra comum no sentido da linguagem, mas uma obra riquíssima da literatura universal, que é o Dom Quixote de Cervantes. Fica aí o convite, estudantes, para que vocês se apropriem da filosofia e da literatura, para que por elas sejam auxiliados e auxiliadas a encontrar caminhos ricos que possibilitem uma sensação de satisfação, ou que possibilitem um encontro com o que é fundamental para a vida. Saúde, e que vocês tornem um livro ou os livros literários e filosóficos companheiros de estrada.